Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje eu não estou tão bem assim, eu estou gripado, não sei se vai dar pra perceber. Eu vou pôr aí na íntegra pra vocês as tosses que eu tava dando antes de começar, né? Eu cliquei pra gravar e comecei a tossir. Tô bem assim hoje o dia inteiro, já faz uns dias na real. Também tô curioso agora pra ver como vai ser o áudio, a imagem desse vídeo, assim. Eu mostrei pra vocês Ó, o Luffy aqui me incomodando. Eu mostrei pra vocês a maracutaia, que foi né, em outro vídeo lá pra gravar e tal. Dessa vez ela tá pior, talvez esteja aparecendo aí na tela. Enfim, ossos do ofício, né? O vídeo de hoje é pra comentar sobre o mais novo, melhor filme da história do mês passado. Pelo menos pro twitteiro, que ele precisa se embrear de novidades. Ou pras páginas de aesthetic de filmes lá que vão ficar postando prints avulsos como se eles fossem bonitos. Essa é aquela categoria de filme que tem todo ano, né? Um filme que ele existe por 2 meses ali e ele é intocável nesses 2 meses. Você não pode criticar, você não pode falar mal dele. Ele cria uma legião de gente muito estressada, muito incomodada. Ele some por um tempinho, volta no período de premiação, pra aí sim depois cair no esquecimento, no mar de coisas que existem. São filmes muito levianos, né? Eles não... Mesmo eles tendo um grande custo, mesmo eles mesmo sendo filmes de grandes produções, eles só existem ali pra incomodar nas premiações, eles só existem pra estar ali por um tempinho, e depois eles se perdem na vastidão, que é a história, naturalmente, mas principalmente se perdem nessa mesma lógica, porque o próximo filme vai ser assim também, enfim, desculpa, gente, não, a HBO lança filme pra caralho, não vai ser em Sinners que ela vai mudar esse paradigma. Tomei esse corte aí, eu fui lá fazer pipoca, porque eu tô com fome, eu lembrei de pôr o cenário também, né, pô, parte importante aqui do vídeo, também eu economizei no cenário dessa vez, que só porque tava dando reflexo aqui, ia ficar escroto, né, reflexo da TV. Enfim, né? Bom, bora falar do Sinners de uma vez, né? O filme em português chamado de Pecadores, dirigido pelo Ryan Coogler, é esse o nome dele, né? Ele aparentemente se tornou a principal liderança revolucionária do nosso tempo, após as inestimáveis contribuições dos inquestionáveis Pantera Negra 1 e Pantera Negra 2. O nosso Che Guevara da Marvel, ele ainda entregou um creedzinho, então eu não vou ficar só esculhambando, o cara também tem seus direitos, né? Eu tinha falado que ia comentar brevemente sobre o filme, eu tinha planejado comentar que ia falar brevemente sobre o filme, mas acabou saindo um pouco do script isso, e possivelmente geraria uma confusão que provavelmente esse vídeo vai ser um pouco mais longo. É porque o objetivo principal aqui, tá, além de falar sobre o filme, é falar sobre umas repercussões específicas do filme, algumas até que ilustram muito bem alguns problemas formais que serão trabalhados aqui. Pois bem, pro Sinners, propriamente, eu realmente pretendo poupar um pouco as palavras, sabe? Eu realmente não pretendo falar tanto propriamente, porque nada se gerou dele, assim, sabe? Como bem disse o ótimo Diogo Serafim no começo da review dele, é um filme confuso. E notem, ele não é confuso pelo conteúdo, que com toda a desgraça é a primeiridade do consumo crítico contemporâneo, né? Nem nas múltiplas referências jogadas ali pra depois serem sustentadas num canal de curiosidades, as 10 coisas que você não percebeu em Sinners. Ele é confuso porque ele se confunde mesmo. É uma incapacidade do caralho de não se desviar. É um problema muito sério, inclusive, dessa tendência de aglomeração de gêneros que acontece hoje, gêneros narrativos, como uma tentativa de brincadeira e disrupção das convenções. Vi de um Parasita que fez muito isso, né? É uma gororoba, é uma salada mista com alface, papel toalha e gel de cabelo. É a sopa do neném, né? Vejam, se a comédia não é comédia, porque o drama não é drama, nada é porra nenhuma, sabe? É tudo uma aglomeração desesperada, não é uma transição de gêneros numa conformidade narrativa, não. É só um esvaziamento pleno do funcionamento de cada categoria, um joga pra lá na responsabilidade que se tem em trabalhar a aplicação e o impacto de determinadas escolhas no seu roteiro. É uma desculpa de que você pode ser ansioso, pode ser responsável, só porque supostamente você tá sendo você mesmo, você tá quebrando algum paradigma, e o que não é verdade, não tá. Não só não quebra com nenhuma convenção dos gêneros usados,
como ele replica da maneira mais idiotizada tudo numa mesma coisa, assim, tudo numa saroca só. Bem, o Sinners, pra mim, ele se encontra numa categoria bem específica de filmes anacrônicos, né? Filmes que brincam com algum período histórico, se utilizando de elementos futuros, né? Elementos de outro período, fora daquele tempo. É um tanto assim naquela piadoca de Jojo Rabbit, mas pra mim é especialmente assim, a gente vê bem nos piores momentos do Tarantino ali, o Bastardos Inglórios, o Django Livre. Não é à toa que eu vi muita gente comparando Sinners com Tarantino, citando Tarantino, comparando, ironizando. Quem me conhece melhor sabe que eu radicalizo um pouco a influência do Tarantino para alguns dos mais detestáveis, inclusive replicados pelo Coogler, comportamentos do cinema contemporâneo, cinema de gênero principalmente. Coisa como esse humor irônico, com quebrinha de expectativa, internamente ácido, que na real só é insuportável, só é cringe, só é uma quebra numa construção de tensão, normalmente acontece em Sinners lá, é revoltante no momento que acontece, que é lá, acho que eu me caguei, o cara fala, tipo... sabe, é uma incapacidade de manter uma seriedade, é uma incapacidade de não agir feito um adolescente, Edzinho, do fundão ali, que, uou, estou incomodando a tua aula, professora. Caralho, como é chato, como é chato. Tem ainda mais, eu vejo ainda mais, talvez, de Tarantino numa necessidade por uns estilismos exagerados, isso acontece muito hoje também, já há muito tempo, claro, mas, enfim... Hoje isso é continuado. Pra que não caia num reaça aqui, né? Enfim. São particularmente horríveis, né? Essas piruetas técnicas, essas coisas que não poderiam ser filmadas, né? Elas precisam existir ali para justificar o alto valor investido pelos melhores equipamentos, pelas melhores coisas ali, mas que elas propriamente não servem para nada. Elas não pensam na melhor... na melhor adequação para a câmera, no melhor momento para a câmera, no que a câmera pode fazer, elas só existem para justificar, elas só existem para ponto. Se deu uma pirueta, se piscou, se fez alguma coisinha diferentinha, né, aqueles planos detalhes que são bem comuns do Tarantino também acontece, não muito em Sinners aqui, mas também é muito comum. Sempre um abuso técnico, um abuso do aparelho pelo aparelho, não, enfim, né, da qualidade formal, né? Ainda sobre essa ideia de filmes anacrônicos, eu pensei muito no Inu-Oh, do Masaaki Yuasa. É uma animação, ele também tece muitos comentários, ele é propriamente também, como o Sinners, sobre ancestralidade, sobre pertencimento a partir de gêneros ou práticas musicais, características de grupos e de um tempo, né? A própria cena aclamada do Sinners lá, o blues do Sammy, me lembrou um pouco dos principais shows dos protagonistas de No, que enquanto eles performavam, o cenário virava uma união dos antepassados com o futuro, uma conversa das práticas das gerações também. Essa cena do Sammy é base de Sinners, né? É o momento em que o Coogler, ele expõe de fato tudo que o filme é, e inclusive é o único momento que ele expõe, né? É aqui que as ideias nascem, mas também é aqui que as ideias morrem. É o momento em que finalmente o recrutamento anterior, que dá quase hora de filme já, chega no assunto pretendido, mas também é o único momento em que ele toca nas noções de ancestralidade do filme. Inclusive, ele mal toca, né? A cena é horrível, a cena é ansiosa, é um aglomerado de referências, como eu falei, nessa pretensão estilística já citada, assim. Não se tem uma base de comportamento da cena, se tem só o que você puder jogar ali e unir ao mesmo tempo. É uma canseira estilística, né? É ansioso, é descontrolado, sinceramente ele é propriamente burra num comportamento interno mesmo. E se não basta isso, eu acho que nada disso é exatamente o pior da cena, é exatamente o problema da cena. O problema mesmo é que nesse momento que o filme... nesse momento que o filme pretende construir o espaço, e isso é muito importante, o espaço como uma alegoria de um ambiente de resistência, um ambiente de permanência e repercussão daquela música, como pertencimento cultural de um povo. No entanto, não existe espaço. O filme rejeita os espaços desde o primeiro minuto, sabe? É louvável a capacidade de se auto-sabotar, que tem todos os responsáveis pela tragédia que a inexistência da profundidade de campo do filme. O fundo não existe.
os personagens e todos os elementos eles estão em mesmo plano, eles residem todos juntos, um do lado do outro. E, portanto, eles renegam o que está atrás deles, né? O que tem aos arredores. Os responsáveis por essas cenas de diálogo, filmadas como manda o manual, mas eu acho que até pior que isso, que são planos e contraplanos exaustivos, do mesmo enquadramento por minutos. Tem a cena, não é um carro, né? Não sei como é que chama, mas é uma cena de 5 minutos, 4 minutos, que são filmada, que é filmada por todos os momentos com os mesmos enquadramentos alternados. São 3 enquadramentos se alternando por 5 minutos. Isso é só porque agora esse personagem falou, agora que ele falou, agora... Caralho, isso é difícil, sabe? E aí eu tinha até esquecido de comentar, mas o que eu acho que talvez que tem de especialmente ridículo na construção fílmica da coisa sejam os momentos de escuridão, sejam os momentos mais escuros mesmo. Que, cara, eu pretendo pôr na tela aí, espero que esteja passando na tela aí algumas cenas. Por favor, sabe? Os personagens somem. Os personagens não existem na tela e eles não estão sendo consumidos por algum... Não. A escuridão é só mal pensada. Ela só engole o rosto dos atores, ela só engole a presença dos atores. Isso é sobrenatural, isso é surreal, é uma incapacidade ímpar, sabe? Como que você olha pra isso, cara? Como que você olha pra isso? Como que você olha pra isso e me diz que tá tudo bem, sabe? E então, dito tudo isso sobre os espaços rejeitados do filme, ou sobre a inexistência mesmo deles, o que sobra é a exposição da inoperância política de um filme desse jeito. Eu ainda vou falar mais tarde aqui no vídeo sobre algumas tretinhas que se sucederam do filme, mas vale adiantar pro comentário que talvez já faça algumas pessoas que serão citadas já revirar um pouco os olhos. É plenamente isso que faz o filme político liberal. É um filme panfletário, um filme que está preocupado com a repercussão de uma ideia. Um filme que dirá ter uma ideia importante, mas que em nada ele se preocupa com como isso pode se comportar internamente, sabe? E foi bom ter falado aqui sobre as incapacidades formais do filme antes de chegar aqui, porque todo comportamento massivo ao se relacionar com os filmes, e com a arte em sentido geral mesmo, é o de sentir-se convencido de ideias. O atual estágio industrial da produção cultural, ele é muito óbvio, ele é muito evidente, sabe? O filme de tema, ele esvazia as caracterizações formais de determinada arte em prol de uma facilitação, de uma escala facilitada de produção. Ou seja, é muito melhor que os filmes se repitam formalmente e facilitem o processo de produção, o processo de criação deles, do que eles sejam incentivados a serem geridos pelas razões dos envolvidos, né? Vejam só como são as músicas virais de TikTok, né? Todas elas são muito iguais. E com iguais eu nem tô só falando ali, novamente, do conteúdo, mas não só... não, porque tendências existem, sabe? Elas existem em todos os tempos, em todas as épocas. Tendências narrativas, tendências de gênero e tal, mas elas são iguais em construção, porque a música da semana que vem, ela não vai existir mais na outra semana. E músicas exatamente iguais são produzidas o tempo inteiro para alimentar esse algoritmo, sabe? No caso do TikTok é um algoritmo, aqui no cinema é uma indústria maior, né? E ele por isso se retroalimenta mais rápido, é muito mais toda semana, de fato, nos filmes não é toda semana. E aí não só em prol da facilitação da produção, mas isso também por uma repetição ideológica, né? Uma repetição ideológica de fim dos conceitos e das brigas políticas. Há sempre uma noção de fim, da representatividade como fim, da temática como fim, mas nunca uma nuance das problematizações, nunca uma transgressão real, sabe? É um comportamento muito próximo daquele institucional conciliador, que é tão amplamente criticado por muitos que, quando são provocados por um objeto artístico, aceitam com plenitude a conciliação desses objetos. Essa categoria contemporânea de filme importante, né? O filme com comentários importantes, mas que formalmente vai se comportar como todas as produções próximas, mesmo aquelas que não são de tema político, né? E aqui é uma noção... Aqui a noção de panfletário
ganha muito valor, sabe? Um filme panfletário, ao menos na recepção positiva das suas contribuições temáticas, não se diferencia em absolutamente nada numa aulinha do quarto ano, numa reportagem da Globo ou num santinho de eleição, sabe? Se há como propósito único o convencimento de ideias, e se há como elogio, como método, como aplicação e como gosto a aceitação desse propósito, em nada esse filme se valoriza em características próprias. Novamente, se nada se destaca das propriedades que fazem o filme ser um filme, ele poderia simplesmente ser e funcionar perfeitamente sendo qualquer outro aparelho de comunicação, sabe? Se somente o que se destaca é o comentário sobre pertencimento e ancestralidade, esse filme poderia ser um podcast. Ele poderia ser uma sinopse ou ele poderia ser uma música também. E o pior, ele poderia mesmo, no fim das contas ele poderia ser. No fim, a recepção domesticada do público, ela já se diluiu com a produção desinteressada pelo processo de filmagem. Os filmes já existem em tentativa de convencimento, né? Eles já se sustentam no conhecimento do mundo prévio do espectador. Ele já não se presta em necessidade de comportar essas perspectivas na cena. E com os prestar, eu não me refiro aqui a qualquer corte, plano, algum cantinho, algum fundinho de cena ali que tem algum símbolo, alguma coisa assim. Com filmagem, aqui eu tô mais me referindo a todos os meandros de produção também. Eu falo puramente da mise-en-scène do filme. O seu processo de produção em exposição formal. Não há nem justiça, nem coerência em chamar de disruptivo, de transgressor, de provocativo ou de revolucionário um filme em que toda a sua progressão se comporta tal qual todos os outros blockbusters lançados, como todos os outros semelhantes de produtora, como todos os seus semelhantes do tempo, do gênero, ou de qualquer outra aproximação que ele tenha a algo. Por mais que tentem se desvencilhar disso, por mais que tentem abraçar criticamente essa razão de pureza neoliberal, filmar politicamente é um complexo sério. Filmar politicamente é um complexo verdadeiro, tá? Não é só uma junção de palavras espantalho. Filmar politicamente é filmar a política do filme. É se interessar pela análise que se faz do seu objeto. E principalmente é levá-lo ao centro do conflito com o público. A partir das sensações, sabe? As sensações que só as especificações formais de uma obra cinematográfica pode entregar. Não é um convencimento de ideias, não é uma aplicação publicitária de semiótica. Novamente, reitero, não existem motivos para traçar qualquer adjetivo semelhante a revolucionário para filmes que, em toda a sua lógica de produção, estão determinados a uma pleníssima vena de ideias. E bem, dito tudo isso, aparentemente mais que eu queria especificamente sobre o filme, eu queria comentar sobre duas repercussões específicas que aconteceram derivadas do filminho aqui, né? Uma foi nesse texto do Matheus Fiori, que ele tomou uma porrada de 218 comentários no Letterboxd, na review dele, e o outro foi um texto anônimo publicado pelo Diego Quaglia no Twitter. Particularmente não sei qual dos dois nasceu primeiro, qual dos dois textos nasceu primeiro. Eu na real nem tenho certeza se esse que o Quaglia postou ele é motivado pelos Sinners. Quer dizer, eu sei bem que ele é um texto sobre um comportamento recorrente, mas eu lembro desse comentário específico que tá aparecendo na tela aí, ele ser associado ao texto no momento de maior exposição do texto. Então eu vou considerar como tudo uma mesma coisa mesmo. Começando por essa palhaçada do Fiori, tudo que eu tinha pra dizer sobre o consumo crítico patético, sobre a influência do filme panfletário, sobre a recepção insensível baseada no puro conteúdo, já foi dito agora no vídeo, né? O que restou nesse caso pra mim é ver como essa falta de contato com a crítica propriamente dita, com estímulos críticos, com uma discordância de fato, com uma argumentação que ponha o objeto em xeque, faz com que o público se torne mimado, faz com que ele se torne moralista, e especialmente burro pra caralho pra lidar com uma opinião diferente. O filme panfletário, ele é uma instrumentalização do objeto cinematográfico. Conferir um sentido social, um objetivo necessário, um objetivo necessário que a obra de arte precisa carregar, precisa atingir para ser considerada valorosa. Ao se instrumentalizar a arte, a retórica incentivada é a de moralização do diferente, né? A moralização contra aqueles que usam o objeto, que não utilizam o objeto da maneira adequada.
da maneira adequada. O Fiore foi chamado de racista, ele foi chamado de personagem, mas o comentário que, pra mim, que mais me chama a atenção é de uma usuária que trata ele como um arrogante. E ele não é o comentário que mais me chama a atenção por ser inusitado. Ele, sim, é o que... Ele me chama a atenção, sim, por ser o mais recorrente, independente do contexto. E eu quero ler esse comentário com vocês, então permita a minha aproximação aqui da tela. Pois bem, a usuária, ela comenta bem assim. Bom, muitos pontinhos. Vamos lá. Anunciando, né? Eu mesma não vi o filme aqui, entre aspas, brevemente resenhado. Mas de antemão, um dos fatores que me afastaram/afastam do cinema hoje são pessoas como você, Fiore, que precisam performar uma superioridade o tempo todo ao emular sua perspectiva cinematográfica. O cinema não existiria sem vida e sem as pessoas. E eu vou além, ela vai além, né? Dentro da perspectiva de privilégio, de onde vem o seu discurso pseudo-inteligente, não há espaço para reflexão sobre referências de pessoas que não são maioria ou sequer são referências no ofício. Então, filmes feitos por mulheres, negros e qualquer outra pessoa que não seja o padrão de excelência de qualidade cinematográfica simplesmente é pífio. Enfim, Fiore, você pode sustentar esse discurso para pecadores e para outros filmes, e performar superioridade no discurso, porque para Narciso tudo que não é espelho, muitos pontinhos. E aí, se não bastasse, chega depois um outro usuário e essa anterior, ela reaparece ali para continuar o seu comentário, né? O outro, ele diz, pô, pra mim o problema não é a opinião dele, não. Se ele gostou ou não do filme, tanto faz. O que me incomoda é o jeito que ele escreve. Parece que ele tá em uma torre de marfim do conhecimento cinematográfico e o resto é resto. Superioridade intelectual pura na mente, como se ele tivesse a resposta pra tudo. Daí a outra moça volta, Mateus, muitos pontinhos. Na verdade, essa postura poder ficou bem bizarra. Mas não é a primeira, bem a segunda e nem será a última. E você deveria refletir, num todo, como a sua postura é consistente e substancial, ok? Quando não consegue ignorar uma irrelevante quanto eu, muitos pontinhos. Enfim, é preciso humildade e um pouco de inteligência para sacar que o problema do padrão estabelecido não é sua crítica breve a pecadores, muitos pontos, mas baile que segue, muitos pontos. Dois covardes do caralho, né? E aí, assim, né? Como se esses comentários que dizem o modo correto de agir, que clamam por uma elevação moral do outro baseado no eu, que pintam prepotência nas palavras do outro por simplesmente discordarem da sua, não fossem eles mesmos os arrogantes. É essa postura que é a mais recorrente quando se tenta falar criticamente na internet, é a que de fato reproduz o que propriamente contesta, sabe? E com criticamente aqui eu não me refiro somente à produção de críticas, né? Como o texto do Fiore e esse vídeo, por exemplo, não são. Mas sim comentários carregados de alguma criticidade, né? A categoria da produção crítica é outra coisa. Esses comentários são arrogantes. Eles pretendem encaixar a opinião do outro, a forma de expressão do outro, nas próprias capacitações de conhecimento. Então, assim, se eu não entendi, você está falando difícil. Se eu não concordei, você está atacando. E, acima de tudo, quem deve mudar é você. O que deve se encaixar na minha forma de compreender, agir e existir são os outros. Entendem como a arrogância acusada reside todíssima nesse discurso? Ela reside totalmente nessa propriedade anti-intelectual. Ela reside em cada fala que enquadra a diversidade possível das ideias em qualquer campo e em sua própria limitação, sabe? E claro, reside em constituição nos objetos artísticos dessa categoria. Reside na propriedade panfletária já citada também. Ela reside na instrumentalização que eu citei. Vejam, o filme assume o papel de instrumento, cria uma massa de usuários do seu propósito, e assim ele acaba por incentivar que o anti-uso seja ridicularizado. Não é à toa a vulgarização, a piadinha estereotipada contra o cinéfilo da internet, aquela piadinha bem racista do filme iraniano em preto e branco, como se discutir, fluir ideias, buscar a radical de uma intelectualização de determinados objetos,
seja intrinsecamente chato. A obra de arte como instrumento, ela serve ao seu caráter panfletário. Quando não somente o de entretenimento barato também, mas em ambos os casos, ela não aceita a contradição. Pelo contrário, na real, ela mobiliza do sério ao ridículo maneiras de desmobilizar as movimentações de intelectualização desse objeto. E sabe o pior? Muito desse aceite vem por quem diz buscar uma radicalização nas noções políticas burocráticas. Então ela parte de alguns que se tratam como radicais politicamente, por exemplo, mas que renegam e negam e continuarão negando as outras radicalizações necessárias e importantes que infringem o seu gosto pessoal, sabe? Isso é muito sério, sabe? Isso é muito sério. Se há uma radicalização pretendida, se você se posta em radicalização, se você tem como noção, como primórdio, como objetivo a radicalização social, se é este o seu norte político, compreenda que isso também vai infringir verdades que você carrega consigo, sabe? Você é sujeito social. E você é sujeito social de algo que você detesta. Você é sujeito social do capitalismo, neste caso. Você é sujeito social do capitalismo. Você carrega proposições, você carrega verdades do capitalismo nas suas práticas, nos seus gostos. Mesmo ao compreender a radicalização como necessária. Mesmo após compreender a radicalização como necessária, você ainda carrega estes pressupostos do sistema que você está inserido. É normal. O que você precisa entender, pelo amor de Deus, ou passar, talvez, né, a se postar assim, mas coloque em xeque as coisas que você gosta, coloque em xeque as suas verdades, aceite elas criticamente, aceite que elas passem por um processo crítico. Entende? Eu digo de fato, assim, eu digo realmente, essa aceitação por essa esculhambação da intelectualização, nesse caso o cinema, mas outros objetos artísticos ou outras coisinhas menores, que parecem menores da sociedade, mas que são gostos e que são relevantes e que são, enfim, pessoas que se postam como radicais, como em posição de radical social. Enfim, elas fazem coro com essa radicalização. Isso acontece. Não é difícil, sabe? Não é difícil de ver, não é difícil de encontrar. Essa é uma infelicidade. E aí, por fim, ainda numa mesma onda do assunto anterior, o Diego Caglia soltou um texto que, por alguma porra de motivo, ele é assinado anonimamente. O texto, propriamente, eu não preciso me debruçar, porque foda-se, ele é bestinha, ele é personalista. Eu não entendo por que ele não cita o Bruno Andrade, que é quem ele quer citar o tempo inteiro. O texto é cheio dos momentos meio crônicos, meio lúdicos, assim, mas que eles estão mais recortando algo específico para tratar como uma regra, como sempre fazem quando levantam esse assunto no esgoto, que é o Twitter, né? E eu não vou ser hipócrita, sabe, de fingir que não existe recentemente uma mobilização crescente em torno da figura do Bruno Andrade. Que sim, muita gente vem se pautando, inclusive, em se parecer com ele, em copiar ele. E isso resulta num repeteco anticrítico, sabe? Mas olha só, o que eu mais quero falar desse texto, o que eu mais quero falar dessa ideia toda, é que isso é simplesmente uma dinâmica normal de rede social. E, inclusive, muitos não, mas os entusiasmados com esse texto, com a repercussão e com a produção dele, também são assim, sabe? Também caem nessa. Vejam como tratam ou como aplicam vértigo na internet. Como falam da inutilidade da arte. Como trataram por muito a idiotice do cinema vulgar. Ou até os que não tão bêbados dos cacuetes de algum influenciador. Eles performam a estruturação jornalística da crítica. Aquela organização de citação, de separação dos elementos, de listagem das qualidades,
que é, inclusive, bem o comportamento das grandes premiações, né? Só me incomoda muito vocês acharem que são imaculados, que vocês não são afetados pela relação externa que vocês têm, que vocês não... O círculo social, o ideológico que vocês frequentam não infringe em nada a construção da sua opinião, a construção do seu texto, a construção das suas ideias. Porque os outros são assim, eu não. Vejam, eu vou ler alguns excertos de textos que eu separei, textos de Sinners, pra mostrar como a atuação é a mesma. E que isso tá tudo bem, sabe? É um resultado comum da lógica de redes sociais. Eu não vou expor quem são as pessoas, as pessoas que produziram os textos, porque no meio tem usuários comuns, usuários que talvez eles só não queiram aparecer numa contestação dessa. Eu coloco só pra mostrar que que existem semelhanças entre os críticos, mas que existem semelhanças das pessoas que são influenciadas por esses críticos, igual tudo numa lógica de bolha, de mesmo grupo, enfim. Vou ler uns textos aqui. Coogler, diretor, roteirista e coprodutor desse. Nos proporciona aqui um blockbuster de puro respeito e ousado. Fresco, com identidade, equilibrado, sem pressa, sexy e com muito significado. Misturando gêneros inusitados numa trama bastante simbólica e cheia de camadas e metáforas. É um longa de vampiros, mas acima disso é sobre música. E mais ainda sobre ancestralidade negra. Tal como sobre os efeitos que os variados tipos de colonizações podem causar em uma sociedade, seja na cultura, na mentalidade social ou na religião, por exemplo. E o cara não só junta tudo isso e faz uma mistureba das boas, como também explora o potencial dessas. E, assim, momentos tão singelos e especiais como as sequências transcendentais de cantoria e dança caem com uma luva para tal. Afinal, por acaso, você já viu vampiros dançando música irlandesa de forma sedutoramente macabra? Agora, outro. Por fim, eu escreveria o filme como um vasto estudo sobre cinema, negro, político e de horror, e a cultura afro-americana, cujas referências vão muito além da minha capacidade de reconhecê-las. Ryan Coogler leva o mérito por equilibrar o horror na balança com o musical, sem perder em nenhum momento o que existe de mais característico em ambos. Com uma boa dose de humor e por inverter brilhantemente as crenças históricas e racistas de que o maligno vem do preto, aproveitando para demonizar o ódio do branco. Enaltecer a riqueza presente na diversidade e devolver o blues, também outrora usurpado pelo racismo, a quem ele realmente pertence. Bravo. Outro. Lindo ver que ainda existem blockbusters usando o cinema de gênero para contrabandear questões raciais. A mistura de faroeste com terror é surpreendentemente eficaz para discutir temas como a segregação na era Jim Crow e a ancestralidade que permeia a cultura musical afro-americana. Gosto também de como o filme opta por colocar o casal de personagens sino-americanos trabalhando ao lado de uma comunidade negra. Um lembrete sutil de que pessoas amarelas também eram e ainda são racializadas em relação à branquitude. Um detalhe histórico que muitas obras ignoram ou escanteiam. E mais uma aqui. Eu tenho tantos elogios a fazer e quero começar pelo Ryan Coogler, que com maestria teceu um universo envolvente, cheio de elementos culturais, místicos, artísticos, religiosos e musicais para criticar o racismo e o colonialismo nos Estados Unidos, dando destaque à comunidade oprimida de lá, como, por exemplo, a chinesa, indígena, irlandesa e principalmente a afro-americana, que mesmo diante de tanta barbaridade e desumanização, conseguiu transformar sua dor em arte e achar liberdade nisso. Tenho certeza que a cena onde ele explora o passado e o presente da música negra estadunidense será lembrada como uma das mais lindas e mágicas da história do cinema do século XIX, do século XXI. Sinners é um filme lindo, simbólico, político, minucioso e muito artístico. Acho lindo como esse filme mostra que a música pode trazer renascimento, liberdade, mesmo que seja apenas por uma noite, que ela representa uma luz no fim do túnel para muita gente e que é uma forma de resistência. E é ainda mais incrível que ele faz tudo isso criticando o racismo e o colonialismo. Eu nem quero me ater à qualidade da escrita, do comentário ou do comportamento dos textos. Eu apenas gostaria que notassem a tendência estrutural mesmo. O recorte é específico, para que não chamem de desonestidade, pois em todos os casos o texto é mais longo do que esse excerto. Mas é para mostrar que, mesmo que todo mundo escrevendo quanto for, tá suscetível a repetições dos cacoetes daqueles que estão mais próximos ou são referências, sabe? Não adianta reclamar que todos os abraçados pelo espantalho andradista tratam dos mesmos termos, cinema político, festival de cinema, etc., se
todos terão falas muito parecidas ao escrever um filme. Um mesmo filme, mas novamente, se atém à organização do texto e não ao conteúdo dele. O texto ainda tem algumas provocações identitárias que eu acho ótimas a serem feitas, mas que eles se traduziram na reação ao texto como sendo um apontamento de dedo dos bonzinhos contra os malzinhos, sabe? Veja nos comentários, nos reposts, nos comentários do texto. É uma celebração em como o texto pune seus inimigos ou algo assim, sabe? Essa reação me parece muito típica da internet, agora já um pouco mais enraizado no comportamento diário também. Performar sua moralidade precisa vir atrelado de uma atuação problemática de algum aspecto gostado por outrem. É uma necessidade de apontamento de hipocrisia, sabe? Tipo, você não gostou do mesmo filme que eu? Mas é claro que você não gostou! O seu crítico de estimação fez um comentário problemático uma vez. E beleza, eu já vi boas críticas se direcionarem ao Bruno Andrade pelos comentários escrotíssimos feitos em mais de uma ocasião. Mas desde que o mundo é mundo, a gente lida com contradição das figuras de destaque em alguma área, né? A pessoa que consome o bom conteúdo de divulgação e de tradução que faz a Foco, por exemplo, ela não precisa glorificar seus agentes e todas as suas atitudes já tomadas. E, inclusive, só por eu estar comentando isso aqui, só por eu estar nessa defesa, a reação possível de que, é um advogado do verme, já que vocês que se comportam assim são completamente incapazes de agir sem ter um espantalho moralmente fracassado, moralmente detestável. E eu poderia agir aqui em igualdade, sabe? E lembrar de críticos que reproduzem esse discurso idiota e agem dessa maneira, que estavam de amizadezinha com jornalista da Jovem Pan. Ou que fazem coro, sem nenhuma vergonha, com um criador de conteúdo de cinema que cultiva um público incel e ama se aproximar dessas figuras. E isso tudo é só, simplesmente pra dizer que o teto de todo mundo é de vidro, tá? Todo mundo tá sujeito à contradição. Os seus gostos, os seus comentários, eles estão sujeitos ao mau envelhecimento moral no tempo. E assim, o que não adianta é fingir que você pode escapar disso, sabe? Que você e o seu reduto todo é único e livre dos problemas de problemáticas políticas e os outros são carregados... Enfim, já deu, né? Enfim, esse vídeo deve ter ficado um pouco mais longo, eu falei de muitas coisinhas, né? Coisas que vêm no pacote de Sinners. Enfim, é sintomático, sabe? Se esse canal ele existisse em outros anos, seria a mesma história. Seria a mesma coisa pra falar de Ainda Estou Aqui, pra falar de Substância, pra falar de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E será assim em outros momentos, sabe? Outros semelhantes vão surgir, sabe? E se não ainda esse ano, vão surgir. Às vezes acontece isso, ou quase sempre, né? Acontece isso de ter mais de um desse por ano, né? É sintomático, novamente. Esses filmes, eles precisam dessa relação com o público. Filmes de pobreza política, eles são os que geram todos os comportamentos destacados aqui no vídeo. Do interno, que é o vazio das ideias, o desprezo à imagem, o teor panfletário, até o externo, né? Esse anti-intelectualismo, esse moralismo contra grupos específicos que eu fui citando durante o vídeo. Enfim, chega, né? Acabou, já ficou longo. Faz tudo o que tem que fazer, deixa seu likezinho, se você quiser. Compartilha até se você não quiser, vai. Dá teu like se você quiser, compartilha até se você não quiser. Se inscreve, é bom ter você aqui. E, novamente, sempre reiterarei, sempre falarei isso. O campo dos comentários é um campo aberto. O campo dos comentários é um campo para discussão. O campo dos comentários não me xinga, mas se for impossível não me xingar, xingue também. Aguardo o seu comentário. E é isso, muito obrigado.